da oposição chamam a ação de perseguição política. A reportagem é de André Anelli. A operação da Polícia Federal repercutiu durante todo o dia. Em uma nota divulgada no início da noite, a defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou das instituições que o pavimentam. Os advogados disseram ainda que desde março, o presidente vem sendo alvo de repetidos procedimentos que insistem em uma narrativa divorciada de quaisquer elementos que amparassem as graves suspeitas que repetidamente vêm sendo atribuídas a ele. A nota diz ainda que, mesmo com a disponibilidade do ex-presidente em comparecer a todas as convocações feitas por determinação do Supremo Tribunal Federal, foi determinada a apresentação do passaporte dele. A medida, segundo os advogados, foi absolutamente desnecessária e afastada dos requisitos legais que visam garantir a ordem pública e o regular andamento da investigação. Mais cedo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao jornal Folha de São Paulo que é vítima de perseguição. Ele também pediu para que as autoridades o esqueçam, já que existe outra pessoa governando o país. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manteve uma viagem que já estava agendada para os Estados Unidos, mas, nas redes sociais, ironizou uma frase da atual primeira-dama, Janja da Silva, que disse que, se tudo desse certo, a prisão de Jair Bolsonaro sairia logo. O ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão também falou sobre perseguição política. Tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente, inclusive, o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. O senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não poderia ser responsável pelas investigações sobre supostas tentativas de golpe de Estado. O parlamentar argumentou que a vítima não pode investigar, porque não tem imparcialidade nem isenção para estar à frente do inquérito. Na mesma ocasião, Marinho foi outra autoridade que repetiu o discurso da oposição ao governo de que existe perseguição política àqueles contrários ao grupo do presidente Lula. É um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira. Nós estamos diante de uma situação muito complicada, muito perigosa para a democracia brasileira. Nós não podemos e não devemos calar aqueles que pensam diferente em nosso país. Nós estamos extremamente preocupados e acreditamos que é necessário que haja isenção e que a Constituição seja cumprida. Apesar das manifestações de apoio no Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, comentou a operação em tom crítico ao grupo de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Agora, cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Fecha aspas. De Brasília, André Anelli. Foi enviada para o celular do ex-presidente pelo próprio advogado para que ele tomasse conhecimento dos arquivos. Um documento impresso foi encontrado pela Polícia Federal na sede do PL, o Partido Liberal, agora na última quarta-feira. A repórter Janaína Camelo traz mais informações para a gente direto de Brasília e vai nos contar o que é que a defesa do presidente Bolsonaro alega nesse caso. Janaína, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Jornal da Manhã. O que a DBC explica, com relação a isso? Inicialmente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha conhecimento sobre essa minuta e que então a defesa achou por bem aí enviar esse documento para ele. E que Bolsonaro, por ter uma dificuldade de ler aí um texto em letras menores, por celular, por exemplo, ele achou por bem então imprimir esse documento para fazer uma leitura mais fácil aí. Por isso, esses papéis foram
foram encontrados. Lembrando que essa minuta de uma suposta tentativa de golpe foi encontrada, né, durante a operação da Polícia Federal na sede do PL, especificamente na sala que Bolsonaro mantém na sede do partido. E o advogado de Bolsonaro, que é o Paulo Amador Cunha, ele divulgou uma nota explicando isso. Ele escreve o seguinte nessa nota, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação, solicitou então a ele, na condição de seu advogado, que caminhasse ao seu telefone o referido documento, que foi feito em outubro de 2023. Recebido o documento então no seu telefone, o presidente, que não é adepto então da leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel de documento e que assim foi feito. Fecha aspas. Então, esse documento especificamente, Colombo, ele decretava aí o estado de sítio e a garantia da lei e da ordem, ou seja, a GLO em todo o país, né? O estado de sítio, a gente sabe que ele decreta um regime específico em razão aí de um perigo à ordem pública, e a GLO, então, decreta o emprego de tropas das Forças Armadas nesse regime. Só lembrando que uma outra minuta também havia já sido encontrado no ano passado durante a investigação da Polícia Federal contra o ex-ajudante de Alcide no celular dele, né? Durante a investigação no ano passado. Colombo. Janaína, a polícia também diz que conseguiu com o Mauro Cid imagem e áudio, ou seja, prova de uma reunião em que o presidente teria convocado ministros a questionarem o processo eleitoral ainda antes do primeiro turno em 2022, né? E o que é que teria dito o presidente Bolsonaro nesse vídeo encontrado no computador do Mauro Cid? Isso mesmo, Colombo. Esse vídeo é de uma reunião ministerial que aconteceu em julho de 2022, ou seja, em plena campanha eleitoral, né? Foi uma reunião a portas fechadas, então quem tinha acesso eram somente os assessores especiais de Bolsonaro e da sua equipe, né? Quem teve acesso a essa gravação, tanto de imagem e de áudio. Esses vídeos foram obtidos pela colunista do jornal O Globo, Bela Megali, com exclusividade, e aí é um material que é alvo, então, da Polícia Federal. A PF diz que o conteúdo dessa reunião, o que foi tratado pelo presidente e seus ministros nessa reunião, abre aspas, revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, fecha aspas. Então, esse vídeo mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro muito tenso, muito nervoso e disparando várias ofensas, tanto ao então candidato à presidência da República na época, hoje o presidente Lula, e também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em um trecho dessa reunião, que é um dos momentos que a Polícia Federal está investigando com mais evidência aí, é onde Bolsonaro diz o seguinte para os seus ministros, para a sua equipe, abre aspas, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil, fecha aspas, se referindo então às pesquisas na época que estavam mostrando aí o então candidato Lula com uma alta intenção de ganhar as eleições na época, e as suspeitas de Bolsonaro então que ele poderia sim vencer as eleições, mas Bolsonaro argumentou que essa vitória se daria em razão de fraudes no processo eleitoral. Então, por isso, diante disso, ele pede nessa reunião que os ministros questionem o resultado das eleições, o processo eleitoral, caso Lula vencesse aí o pleito. Bolsonaro também defende nessa reunião que a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral faça uma nota conjunta, a lisura das eleições são simplesmente impossíveis de serem atingidas, fecha aspas, e pede que essa nota seja também assinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Evandro, é com você. Obrigado, Janaína. Janaína Camelo com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan. É para chamar o Dantas primeiro ou Ama? Cláudio Dantas.